Você acha que quando se afasta ela esquece? Na verdade, é aí que ela começa a te enxergar. Homens vivem acreditando que se eles não estiverem presentes o tempo todo, a mulher vai simplesmente esquecer deles. Mas a verdade é completamente o oposto. É quando você se afasta que tudo começa a mudar dentro dela. Porque quando você some, não é só o seu corpo que vai embora. Vai embora a sua energia. Vai embora o cara que respondia rápido. O cara que elogiava sempre. O cara que estava ali disponível o tempo todo, mesmo sendo ignorado às vezes. E sabe o que sobra? O silêncio. E o silêncio é insuportável. Quando ela se acostumou com sua presença. Ela pode fingir que não sente. Pode continuar postando como se nada tivesse acontecido. Pode até se mostrar mais feliz. Mas por dentro começa um processo que nenhum homem vê e que eu vou te mostrar neste vídeo. Porque quando você se afasta de verdade, sem drama, sem indireta, sem aviso, o ego dela entra em conflito. Ela começa a pensar: será que ele cansou? Será que ele não sente mais minha falta? Será que ele tá com outra? Será que eu perdi esse cara de vez? E o mais importante, ela começa a te valorizar no exato momento em que não te tem mais. Mas só funciona se o seu afastamento for real. Se você continuar observando, stalkeando, mandando indireta, tentando chamar atenção, ela vai sentir que ainda tem o controle. Agora, quando você se afasta com propósito, com foco na sua evolução, com frieza emocional e sem medo de perder, é ela quem começa a se perder. Esse vídeo é para te mostrar o que realmente acontece com uma mulher quando um homem de valor desaparece da vida dela. E mais, porque esse afastamento mexe com a mente dela mais do que qualquer conversa. Se você já se afastou de alguém e ela voltou confusa, arrependida ou tentando se reconectar, é porque o impacto bateu. E você nem precisou falar nada. 1. Ela acha que você vai voltar, até perceber que não. Quando você se afasta de uma mulher, a primeira coisa que ela pensa não é que te perdeu, é que você está só fazendo um draminha. Ela acredita que em poucos dias você vai mandar mensagem, vai reagir a um story, vai tentar puxar assunto, porque ela está acostumada com isso. Muitos homens se afastam, mas não sustentam. Ficam 3 dias sem falar, depois mandam um oi. Sumem uma semana, mas continuam visualizando tudo, curtindo as fotos, dando sinais de que ainda estão ali. Resultado? Ela nunca sente que te perdeu. Ela sente que tem tempo, que pode brincar, ignorar, sumir e você vai sempre voltar. Mas aí entra o homem que some de verdade, sem fazer cena, sem explicar, sem buscar atenção, apenas se retira. Nos primeiros dias, ela ainda acha que é fase. Acredita que você vai ceder. Acha que ainda tem você na mão. Mas quando o tempo passa e você continua calado, continua ausente, continua focado em si mesmo, algo muda dentro dela. Ela percebe. Talvez ele não vá voltar. Talvez ele cansou. Talvez eu perdi esse cara. E é aí que o ego dela começa a tremer. Porque agora ela não está mais reagindo com controle. Agora é o orgulho dela que começa a entrar em conflito com a realidade. Você foi o primeiro a se retirar e não voltar. Ela começa a sentir sua ausência. Mas mais do que isso, ela sente a falta do acesso garantido que tinha. E essa percepção desmonta a segurança emocional que ela tinha em relação a você. E o mais interessante? Você não disse uma palavra. Foi o seu silêncio que fez o trabalho. Sua ausência se tornou mais poderosa que qualquer presença desesperada. Então entenda, o seu afastamento só começa a mexer com ela quando ela percebe que ele é real. E quando ela vê que você não vai voltar do jeito que ela esperava, é aí que o jogo vira, e o ego dela começa a desmoronar. 2. O ego dela sente o vazio antes do coração. Muitos homens acham que, ao se afastar,
a mulher vai imediatamente sentir saudade, vai chorar, vai perceber que te ama. Mas não é assim que funciona. O primeiro impacto não é no coração, é no ego. O ego dela era alimentado pela sua atenção constante, pelas suas mensagens, pelo bom dia, pelos elogios, pelas reações nos stories. Mesmo que ela não demonstrasse, tudo isso construía uma sensação de controle. Ela sabia que, se quisesse, você estaria lá. Quando você se afasta, a primeira coisa que ela perde não é o sentimento, é o reflexo de poder. E isso dói. Não porque ela te ama ainda, mas porque o ego dela estava acostumado com a certeza de te ter. E quando o ego perde essa certeza, começa o conflito interno. Ela se sente estranha, insegura, confusa, mas ainda não entende que é por causa da sua ausência. Ela começa a agir diferente. Pode postar mais, se mostrar mais, tentar chamar atenção sem parecer desesperada. Tudo isso é o ego gritando: volta a me alimentar. Prova que eu ainda tenho poder sobre você. Mostra que você ainda me quer. E aqui é onde a maioria dos homens erra. Eles veem esse movimento e voltam correndo. Dão o que ela quer, respondem, elogiam, reaparecem. E aí o ego dela se reconstrói e ela te descarta de novo. Mas o homem que entende o jogo mantém o silêncio. Não se emociona, não reage. Aguenta o desconforto e deixa o ego dela colapsar por falta de alimento. E é nesse ponto que o coração dela começa a sentir também, porque o ego já não consegue mais manter a pose. E agora vem a segunda fase, a saudade verdadeira, a dúvida, o arrependimento. Mas para chegar nesse ponto, você precisa passar reto pela primeira fase, onde o ego dela esperneia. Se você cede ali, perdeu. Então lembra disso, o ego sente o vazio primeiro. Se você continuar firme, o coração dela vai começar a falar mais alto. E aí, meu irmão, ela começa a sentir sua falta de verdade. 3. Ela começa a observar você em silêncio. Depois que o ego dela sente o impacto do seu afastamento, ela não corre atrás de cara. Na maioria dos casos, ela começa a te observar. E faz isso sem que você perceba. Ela para de te mandar mensagem, mas vê todos os seus stories. Não curte suas fotos, mas entra no seu perfil toda semana. Não comenta mais nada, mas sabe exatamente o que você anda fazendo. Esse comportamento é comum porque, mesmo sem assumir, ela está tentando entender quem você se tornou depois do afastamento. Ele está com outra? Ele parece mais feliz? Será que ele está melhor sem mim? Ele realmente me esqueceu? E sabe o que isso significa? Ela está começando a sair da zona de conforto. O afastamento virou um enigma emocional para ela. Ela já não sabe mais o que esperar de você. E isso a obriga a ficar em silêncio, observando, analisando, tentando achar sinais de que você ainda está ali. Mas se você estiver fazendo o que tem que fazer, focando em si, vivendo com presença, crescendo, mantendo a calma, você só aumenta esse mistério. E esse mistério ativa algo poderoso na mente feminina: a curiosidade emocional. Você virou incógnita, virou dúvida, virou uma ausência que incomoda. E aí, cada movimento seu, por menor que seja, tem mais impacto do que antes, porque agora ela está prestando atenção, não para conversar, mas para tentar entender como você está lidando com a ausência dela. Se ela perceber que você está bem, melhor até, sem ela, o ego dela sofre. E a saudade começa a se misturar com o arrependimento. Mas tudo começa aqui, com a fase da observação silenciosa. E ela só chega nesse ponto se o seu afastamento for real. Se você não tentar chamar atenção. Se você não for previsível. Se você souber desaparecer com propósito. Ela não vai te dizer que está te observando, mas ela vai. E cada detalhe que ela vê em você pode mudar tudo dentro dela. 4. Ela testa para ver se ainda te controla. Depois de te observar em silêncio, ela entra em uma fase crítica.
testar. Ela não vai dizer, quero voltar. Ela não vai mandar um texto profundo. Ela vai mandar um sinal leve, solto, calculado, só para ver se você ainda reage. Pode ser um oi sumido do nada, um story provocante, uma curtida antiga no seu Instagram, um comentário bobo em algo seu, ou até uma mensagem sem sentido só para puxar assunto. Mas o que ela quer não é retomar o relacionamento de cara. O que ela quer é descobrir se ainda tem o controle emocional sobre você. Ela quer saber: ele ainda pensa em mim? Será que ele responde rápido como antes? Será que ele ainda está disponível? E aqui é onde muitos homens se entregam. Eles veem esse mínimo sinal e já abrem o coração. Voltam a conversar como se nada tivesse acontecido. Mostram que estavam esperando por isso. Resultado? Ela recupera o controle. O ego dela se reconstrói. E você volta a ser previsível, acessível e descartável. Mas o homem que entendeu o jogo reage diferente. Ele vê o teste, reconhece a tentativa e continua no centro. Ele responde, talvez, mas com calma, sem pressa, sem carregar emoção. Ou simplesmente ignora, se sentir que aquilo é só manipulação emocional. E isso, para ela, é confusão pura. Porque o teste não funcionou. Ela não conseguiu tirar de você a reação que esperava. E agora ela não sabe o que fazer. O ego dela sente. Perdi a chave que eu achava que tinha. E nesse momento, ela começa a te olhar diferente. Não mais como alguém garantido, mas como um homem que agora é imprevisível, inacessível, desejável. O controle que ela achava que tinha desapareceu com um simples silêncio seu. E esse baque mexe com ela num nível que ela não vai admitir. Mas você vai perceber, porque o próximo passo será mais forte. 5. Ela começa a lembrar só dos seus lados bons. Aqui acontece algo curioso. Depois que você se afasta de verdade, e ela já passou pelas fases de negação, observação e tentativa de controle, ela entra na fase da memória seletiva. O que isso significa? Que o cérebro dela começa a esquecer os motivos do afastamento e começa a lembrar só do que você fazia de bom. Ela lembra de como você a tratava, das conversas profundas, do cuidado que você tinha, do jeito que fazia ela rir, da presença que você oferecia sem cobrar, dos momentos simples que hoje parecem raros. E tudo isso ganha um peso diferente agora, porque você não está mais ali. A ausência aumenta o valor do que era comum. Antes, ela te tinha fácil. Agora, o que era garantido virou memória. E as memórias, quando misturadas com saudade e arrependimento, ganham poder emocional. A mente feminina começa a distorcer a realidade com base no que sente falta. Ela começa a pensar: talvez ele não era tão ruim assim. Talvez eu fui dura demais. Talvez eu exigi demais e dei pouco. Talvez eu não sabia o homem que tinha. E isso é uma virada perigosa para ela. Porque agora o afastamento deixa de ser um orgulho e vira uma dor silenciosa. Você virou referência. E tudo que ela encontrar em outros caras, a falta de profundidade, de atenção, de maturidade, vai fazer ela te lembrar ainda mais. Mas essa fase só acontece quando você realmente desaparece da vida dela. Se você finge afastamento, mas fica rondando, ela não sente sua ausência com força. Agora, se você sumiu com propósito e seguiu sua vida em silêncio, você virou lembrança emocional. E a lembrança sempre parece melhor quando a pessoa já não está mais ali. Nesse ponto, ela não está mais lutando com o ego. Agora ela está lutando com a possibilidade de ter perdido algo que só entendeu depois. 6. Ela te idealiza mais do que quando você estava presente. Quando você se afasta de verdade e o tempo passa, ela para de lembrar de quem você era e começa a idealizar quem você poderia ter sido. Esse é um processo psicológico real. O cérebro, em falta de contato e conexão, começa a preencher o vazio com fantasia. Ela já não tem mais acesso direto a você.
Não sabe mais o que você pensa, como você está, o que sente. E é aí que a mente dela começa a criar uma versão melhorada de você. Será que ele amadureceu? Será que ele ficou mais forte, mais frio, mais homem? Será que ele virou o cara que eu sempre quis? Será que agora ele seria diferente? E eu perdi isso? Quando você estava sempre ali, ela via seus defeitos com lupa, via seus erros, suas falhas, sua insegurança. Mas agora que você sumiu e não dá mais sinais, ela só consegue imaginar. E na imaginação dela, você está melhor. E sabe o que isso causa? Desejo psicológico. Porque ela não está mais lidando com você. Está lidando com a versão idealizada de você que ela mesma criou. E essa versão, para ela, é perfeita. É segura, é madura, é desejável. E é inacessível. Esse é o combo que mais ativa a mente feminina. Homem forte, paz ausente, paz misterioso. E é isso que você se torna quando se afasta com postura. Você não precisa fingir. Você não precisa se exibir. Você não precisa mostrar evolução. Ela imagina. E isso já basta. Esse é o ponto em que ela começa a querer te reencontrar. Não para reviver o que foi, mas para descobrir se aquilo que ela fantasiou é real. E tudo isso só acontece porque você teve coragem de se afastar e não olhar para trás. Ela não idealizaria você. Se você ainda estivesse tentando provar algo. Mas agora que você sumiu e ela não sabe mais nada sobre você, a mente dela te transforma no homem que talvez ela nunca mais encontre. 7. Ela compara você com outros e sente a diferença. Esse é o momento em que a realidade bate com força. Depois de toda a fase de afastamento, silêncio, lembrança e idealização, ela começa a se abrir para outros contatos. Mas sem perceber, ela começa a fazer algo inevitável: comparar todos os homens novos com você. E na maioria das vezes, o resultado é frustração. Por quê? Porque ela está conhecendo caras que não têm a mesma atenção emocional que você dava, não têm profundidade, não ouvem como você ouvia, não têm a mesma postura, não transmitem confiança, não fazem ela se sentir especial sem forçar. E cada encontro, cada conversa superficial, cada atitude rasa, faz ela sentir ainda mais a sua falta. Não necessariamente porque você era perfeito, mas porque agora ela tem uma referência. Ela sabe o que é ser tratada de forma diferente. Ela teve um homem presente, disponível, emocionalmente conectado, e agora tudo parece sem alma. Isso machuca o ego, porque ela percebe que talvez não vá encontrar outro como você tão cedo. E o pior, ela te teve e não valorizou. Esse tipo de comparação não se fala. Ela não vai admitir. Vai seguir a vida, postar, tentar seguir plena, mas por dentro, o nome que ela não diz em voz alta ainda é o seu. E você nem está tentando aparecer, nem está tentando competir. Você só sumiu e se tornou o padrão emocional que ela não encontra em mais ninguém. E quanto mais ela percebe que os outros não têm o que você tinha, mais ela pensa: será que eu perdi o melhor por orgulho? Será que eu troquei o certo pelo vazio? Será que se eu voltar, ele ainda vai estar lá? Ela já não sabe mais. E isso incomoda, porque agora ela sente que está vivendo num mundo cheio de caras, mas nenhum é você. 8. Ela começa a se arrepender em silêncio. Depois de comparar, fantasiar e perceber que nenhum cara novo preenche o espaço que você deixou, ela entra na fase do arrependimento. Mas esse arrependimento não vem com declaração, nem com textão. Vem em silêncio, no travesseiro, na mente. Naquelas horas em que tudo está calmo por fora, mas barulhento por dentro. Ela começa a lembrar de como você era presente, de como te tratou com frieza, de como ignorou suas tentativas, de como achou que você ia ficar para sempre ali. E o pior pensamento começa a bater. Eu perdi um cara raro, por orgulho. E aí, ela entra em conflito com ela mesma.
porque o orgulho quer que ela mantenha a pose, mas o coração já sabe que errou. E isso é difícil de engolir. Ela se pergunta: será que ele sente minha falta? Será que se eu me aproximar, ele vai me rejeitar? Será que eu esperei demais? Mas ela não fala isso para ninguém, nem para as amigas, nem nas redes sociais. Porque esse tipo de arrependimento ninguém gosta de expor. Ela esconde, finge que superou, mas por dentro, o arrependimento cresce a cada dia em que você permanece em silêncio. E o mais forte, você não forçou esse arrependimento. Ele veio porque você saiu no momento certo, com dignidade, sem se arrastar, sem pedir explicação, sem tentar provar nada. Você deixou ela com o peso das escolhas que ela fez. E agora, ela sente esse peso sozinha. Não é você dizendo: tá vendo o que perdeu? É a própria consciência dela dizendo: você tinha e deixou escapar. E esse tipo de arrependimento é o que mais mexe com uma mulher, porque ela sabe que não pode voltar no tempo e sabe que talvez, se tentar voltar, você já não esteja mais lá. 9. Ela fica confusa com o seu silêncio emocional. Até aqui, ela passou por várias fases internas, achando que você voltaria, sentindo o impacto no ego, observando você de longe, tentando testar, lembrando, comparando. Mas agora, ela entra na fase mais desconfortável de todas, a confusão emocional total. E tudo por causa do seu silêncio. Você não está mandando indireta. Você não está se explicando. Você não está tentando mostrar que superou. Você simplesmente não está dizendo nada. E esse nada é o que mais incomoda. Porque a mulher consegue lidar com o cara que chora, com o cara que xinga, com o cara que implora, até com o cara que some tentando forçar ciúmes. Mas o homem que some de verdade, emocionalmente calado, firme, presente em si mesmo e ausente na vida dela, é o que deixa ela mais perdida. Ela começa a pensar: será que ele ainda sente algo? Será que ele me esqueceu de verdade? Por que ele não reage? Será que ele já está com outra? Ou será que ele só cansou de mim? Ela não tem respostas. E é aí que o silêncio emocional vira o maior barulho dentro dela. Esse silêncio mexe com a cabeça, porque mostra uma coisa muito clara. Você não precisa mais dela para ter paz. E paz é algo que ninguém espera depois de um afastamento. Ela esperava te ver abalado, esperava te ver tentando provar algo. Mas agora, ela só vê um homem que parece pleno, sem ela. Isso é confuso para ela. E a confusão, no mundo emocional feminino, cria atração, saudade e desejo. Mas só se você tiver disciplina. Se você aguentar o impulso de quebrar o silêncio só para ver se ela sente algo. Porque quando você permanece firme, frio e focado, você mostra uma força que ela nunca enxergou em você antes. E aí, ela não sabe mais se te perdeu ou se nunca te teve de verdade. 10. Ela volta, mas agora em posição diferente. Se você passou por todas as fases anteriores mantendo sua postura, o silêncio e a sua evolução, ela vai voltar. Mas preste atenção, ela não volta da mesma forma. Dessa vez, ela volta em outra posição, menos segura, menos arrogante, menos dona da situação. E mais, com medo de que talvez agora seja tarde. Ela volta com cautela, testando o terreno, mais humilde, mais aberta, talvez até mais sincera. Não porque mudou da noite para o dia, mas porque o seu afastamento mudou a percepção que ela tem de você. Antes, ela te via como garantido. Agora, ela te vê como um homem que tem controle emocional, alto valor e que não aceita qualquer coisa. E isso muda a dinâmica completamente. Ela pode tentar reconectar com e aí, sumido. Lembrei de você hoje. Você tem estado tão quieto. Senti saudade. Mas você percebe, no tom, no olhar, na energia, que ela voltou com o ego ferido e a mente mais consciente. Você não precisa agir com raiva, nem se vingar, nem jogar. Você venceu pelo silêncio, pela presença, pela sua ausência firme.
E o mais poderoso é que agora você escolhe. Você decide se ela entra de novo e de que forma, porque você não está mais no chão. Agora você está no alto. E o lugar ao seu lado não é mais dado, é conquistado. Essa volta não é mágica. Ela só acontece quando o homem realmente se afasta com inteligência, não com drama. Quando ele cresce enquanto ela espera que ele implore. Quando ele some e volta tão melhor que ela quase não reconhece. Ela volta, mas agora ela sabe. Eu tô lidando com outro homem. E se eu não fizer diferente, vou perder ele de novo. E dessa vez, para sempre. Quando você se afasta de verdade, você não perde ela. Você faz ela se encontrar com a verdade. A verdade de que o controle era só ilusão. De que o para sempre dela dependia da sua paciência. E de que o homem que ela achava que estaria sempre ali é justamente o que ela mais teme perder agora. Se você já viveu esse processo, sabe do que estou falando. Agora me diz, qual foi a reação dela quando você realmente sumiu? Comenta aqui. Vou ler tudo e responder os mais reais, de homem para homem.